Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vocês são muito corajosos em terem vindos, viu? Eu vou explicar por quê, irmãos. Vocês sabem que hermenêutica é a disciplina temida, né, nos seminários e nas faculdades de teologia. Às vezes quando a gente fala, né, vai ser hermenêutica a próxima matéria, aí os alunos já ficam agitados, né? Mas eu quero já de partida dizer para os irmãos aqui que eu quero tentar assim, eu vou até evitar, né, termos teológicos e termos próprios da disciplina, e tentar ser bem didático, ser bem prático. Eu dizia para alguns irmãos que eu defendo uma teologia que seja eminentemente prática, uma teologia que tenha a ver, de fato, com a vida da igreja, com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano enquanto cristãos, enquanto servos, servas de Deus. Amém, irmãos? E vocês haverão de perceber também, na nossa fala, que por mais que a disciplina interpretação bíblica, hermenêutica, também a exegese, que é uma outra disciplina que está também no mesmo campo da teologia, tem o mesmo interesse, por mais que sejam disciplinas que têm o seu lado técnico, né, uma área bem específica da teologia, vocês vão perceber que elas têm tudo a ver conosco, irmãos. Elas estão mais presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso culto a Deus, nas nossas devoções particulares. Eu costumo dizer que nós fazemos hermenêutica sem nos darmos conta, irmãos. Nós interpretamos a Bíblia automaticamente. A gente vai explorar isso aqui. Hoje é o nosso primeiro dia. Quero agradecer ao pastor Paulo pela confiança. Quero agradecer aos irmãos por terem vindo. Quero destacar aqui a presença da equipe do aplicativo Bíblico ID, nossos parceiros, que Deus possa, o Áquila, o Kevin, nesse projeto maravilhoso. Quero convidar os irmãos a que baixem o aplicativo lá, o aplicativo Bíblico ID, tem muita coisa boa lá. Irmãos, eu quero começar aqui convidando vocês a que abram as suas Bíblias. Eu escolhi um texto, e esse texto ele tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui, né? Porque é um texto que ele é muito utilizado pela igreja, e eu diria para os irmãos que esse texto ele sofre de um certo... Ele é vitimado, né, pela má interpretação. Quando a gente fala de interpretação bíblica, a gente reconhece que nós precisamos lidar sempre com a possibilidade de uma má interpretação. Ou seja, eu e você, nós precisamos reconhecer que podemos interpretar equivocadamente um texto das Escrituras. E esse é um texto que, com muita frequência, é muito mal interpretado por nós. E dá o que falar, né? Quando a gente lança lá na classe de escola dominical, ou quando lança no curso teológico aqui, pega fogo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu quero ler com os irmãos esse versículo, esse texto. Eu estou bem à vontade aqui, irmãos. O pastor Paulo, ele me deu até as 10h30 da noite. Amém, irmãos? O pastor Paulo já até... Brincadeira, irmãos. O pastor Paulo não falou isso não, tá? Fique em paz. E eu sempre digo, né, que professores existem para torturar seres humanos. Então eu vou torturá-los aqui. E eu tenho uma boa notícia, que a partir de agora eu só tenho 45 minutos. A má notícia é que eu tenho mais 2 dias com vocês aqui. Amém, irmãos? Vocês virão nos próximos 2 dias? Eu voltarei. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E por falar em interpretação bíblica, atenção ao se referir a uma epístola do Novo Testamento, sempre no feminino. Tá bom, irmãos? Então aqui não é segundo Coríntios, é segunda mesmo. Eu sei que gramaticalmente soa meio estranho, mas a forma correta é assim mesmo. Porque é epístola. Podemos ler, irmãos? A palavra de Deus diz assim: o qual, segundo aos Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Parte final agora que é o clássico, não é? Porque a letra mata, mas o Espírito... Vocês podem repetir comigo? Porque a letra... mata, mas vivifica, exatamente. E durante a minha fala aqui eu vou explicar aos irmãos por que esse texto, por vezes, ele é mal interpretado. Tem tudo a ver com a nossa proposta de hoje. Eu vou pedir ao Daniel para... Você já pode passar, Daniel? Isso, o nosso conteúdo programático ali, irmãos. Antes de entrar no assunto de hoje, propriamente dito, eu vou só mostrar para os irmãos ali. Eu não sei se ficou pequeno, irmãos. Está dando para ler bem ali, queridos? Ou está pequeno? Se for o caso, eu aumento a fonte para a próxima semana, tá bom? A nossa fala de hoje, nós vamos fazer aqui uma rápida introdução
a hermenêutica bíblica. Afinal de contas, o que é hermenêutica bíblica? O que é interpretação bíblica? Será que hermenêutica só tem que ver com quem é seminarista, com quem faz curso superior de teologia, ou isso tem a ver com a igreja de uma forma geral? Então a gente vai tentar aqui definir, mostrar a necessidade da interpretação bíblica. Ou seja, interpretar a Bíblia é uma necessidade. E eu diria para os irmãos que é uma necessidade premente para a igreja. Alguns pressupostos básicos da interpretação, ou seja, algumas coisas elementares que eu preciso entender para pensar a interpretação da Bíblia Sagrada. Depois, no segundo encontro, a gente fala sobre gêneros literários e figuras de linguagem presentes na Bíblia. As figuras de linguagem são um fenômeno linguístico presente em todos os idiomas, e na Bíblia não é diferente. Alguém aqui já ouviu aquela discussão que pega fogo, né? Lá do camelo passando no fundo de uma agulha, aquele texto lá. Esse é um clássico, né, pastor Paulo? Então o pessoal fica discutindo, né, pastor Rodrigo? Afinal de contas, ali é um camelo mesmo, aí o pessoal vai dizer não, porque lá em Jerusalém tinha uma porta que o pessoal chamava de camelo, e por aí vai, né? E pega fogo. Afinal de contas, como entender expressões como essas que a gente encontra na Bíblia? Imagine você, irmão, aqui nessa noite, você participa de uma... Agora os homens, né? Os homens, por favor, digam amém os homens aí. Os homens. Aí você quer chegar em casa, quer fazer uma graça com a sua amada, os homens casados, né? Você que é casado, você quer elogiar a sua esposa e criar um clima de romance, aí você chega para sua esposa e fala, meu bem, eu te comparo às éguas de Faraó. Isso com certeza não vai ter a repercussão esperada, né? E interessante que se o que para nós hoje soa pejorativo, lá em Cantares é algo romântico, por assim dizer, né? Soa elogioso. Então a gente vai entender, isso está no campo dos gêneros literários da Bíblia e das figuras de linguagem. E por fim, princípios e leis na interpretação bíblica. E aí a gente traz algumas regras bem simples, bem práticas, mas que por vezes a gente lê a Bíblia e não se dá conta de que a gente precisa considerar esses princípios, de que a gente precisa considerar essas regras. Tá bom, irmãos? Então aí a nossa proposta hoje é justamente abordar, fazer essa introdução geral ao assunto, né, por assim dizer, e vamos tentar entender o que é hermenêutica e qual a sua importância, qual a sua finalidade. Eu quero aqui, irmão, sem tomar muito tempo com isso, bem rapidinho, isso é mania de professor de teologia, tá? Eu quero aqui indicar para vocês alguns livros. E eu até recomendo que, se você não trouxe hoje, na próxima semana, traga também um papel, não um papel, mas um caderno. Evite papeizinhos, né, Lucinha? Papeizinhos não podem mais fazer parte da sua vida como estudante da Bíblia. Então traga um caderno, ou mesmo o seu notebook, tablet, ou se você anota no celular, enfim. Eu tenho muita dificuldade para digitar no celular, né? Eu vejo a garotada aí, parece que eles movimentam o dedo na velocidade da luz, né? Um negócio incrível. Mas eu, particularmente, tem que ser um note ou papel. Então tome notas, porque eu vou compartilhar com vocês aqui conceitos muito importantes. E alguns desses conceitos eu já carrego comigo há alguns anos. E vou carregar durante a vida toda na leitura e interpretação da Bíblia, ok? Então eu vou indicar para vocês alguns livros. Como eu não sou bobo, eu começo colocando primeiro ali o meu, né, irmãos? Então, se os irmãos tiverem interesse em adquirir, por favor, me fale depois e na semana que vem eu trago. Eu não trouxe hoje, tá? Mas semana que vem eu posso estar trazendo para os irmãos. Nesse livro eu vou falar um pouco do que eu vou abordar aqui, tá? Você vai ter lá uma definição do que é hermenêutica, a sua importância para a igreja. Eu tive a colaboração do reverendo e doutor Augustus Nicodemos, que me cedeu 2 textos para inserir no livro, e isso enriqueceu também a obra. E pastor Augustus Nicodemos hoje é um dos hermeneutas mais respeitados no Brasil. Eu recomendo para vocês a nossa obra. Esse livro do pastor Esdras Bento, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, para quem quer avançar no estudo da hermenêutica, se interessar pelo assunto e quiser pesquisar mais depois, eu recomendo esse livro. Pastor Esdras, de forma bem concisa, de forma bem prática, ele define o que é hermenêutica e vai abordar questões cruciais para que se entenda a Bíblia. É uma obra com um pouco mais de 200 páginas e eu recomendo para vocês que vocês leiam. Esse livro também é um clássico. O próximo, pode passar, Daniel, por gentileza, é o terceiro. Entendes o que lês? O título do livro é uma pergunta que a gente encontra lá em Atos 8, né? Entendes o que lês? E esse livro é um clássico, né? O Gordon Fee e Douglas Stuart, nesta obra, eles vão comentar a interpretação bíblica partindo dos gêneros literários da Bíblia. Lembrando que Gordon Fee, irmãos, é uma das maiores autoridades mundiais na área de interpretação bíblica, e um teólogo pentecostal, inclusive, né? Eu estava conversando um tempo atrás com um colega que é mestre em ciências da religião, e aí na conversa ali eu falei, né? Falei assim, o erudito e doutor em teologia Antônio Gilberto
teólogo pentecostal. E quando eu falei teólogo pentecostal, ele falou bem assim, olha, se é erudito, então não é pentecostal. Então vocês vejam que há um preconceito ainda muito forte com relação ao movimento pentecostal, a ideia de que nós não temos uma teologia e de que nós não geramos e produzimos grandes teólogos. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso é um preconceito mesmo na academia, tá, irmãos? Não se engane. Mesmo na academia teológica, a gente convive ainda com esse preconceito. Mas o Gordon Fee é um exemplo entre tantos outros. Um outro livro que eu vou indicar para vocês é do pastor Augusto Nicodemos, A Bíblia e seus Intérpretes. Ele conta a história da interpretação bíblica nos 2000 anos da história da igreja. É claro que de forma sintética, né, irmãos? Bem resumido, mas o livro vale a pena ser lido. A Bíblia e seus Intérpretes. Pode passar, Daniel, por gentileza. Acho que está diferente do meu aqui. Ah, não, esse aí. Esse livro também é um clássico, uma obra antiga, tá, irmãos? Do Louis Berkhoff, Princípios de Interpretação Bíblica. Também o próximo. Aí já é uma leitura mais... Pode passar, Daniel. Há um significado neste texto. Esse livro, irmãos, é uma literatura um pouco mais complexa, porque o autor ele está abordando a hermenêutica partindo, inclusive, de pressupostos filosóficos. É um livro denso, são mais de 600 páginas, mas eu diria para vocês que esse livro, irmãos, quando eu comecei a ler, eu não consegui parar mais. É uma resposta atual, contemporânea, dentro de uma visão bíblica cristã, dos pressupostos clássicos da hermenêutica cristã que nós defendemos. Ele dá uma resposta atual, erudita, profunda. É uma obra que vale a pena ser lida, apesar de ser uma obra também de cunho filosófico. Depois, um outro livro que eu trago é esse Hermenêutica, que é um compêndio de vários artigos sobre hermenêutica, e por fim, agora acabou, tá, irmãos? Crítica Histórica da Bíblia. Esse livro, irmãos, ele é Crítica Histórica da Bíblia. É uma autora alemã, a Etta Linnemann. A história dela é muito interessante. A Etta Linnemann, ela foi aluna de um dos maiores teólogos do século XX, chamado Rudolf Bultmann. Só que Bultmann era um teólogo liberal e ele não acreditava em verdades fundamentais das Sagradas Escrituras. Ele vai negar verdades fundamentais, como, por exemplo, a doutrina da ressurreição de Cristo. Veja que se nós tirarmos a doutrina da ressurreição, o cristianismo desaba. O apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa... Quem se lembra aí do texto? A vossa fé. E a gente tem uma ala da corrente... nós temos uma ala, uma corrente da teologia que nós chamamos de teologia liberal, que nega esses pressupostos fundamentais. E Bultmann é um dos grandes representantes desse pensamento. E ela foi aluna de Bultmann. E ela conta na sua história, no seu testemunho pessoal, que ela ganhou notoriedade, ela começou a publicar obras e ela adotou os métodos interpretativos dos teólogos liberais. E ela vai contar que, embora sendo uma teóloga renomada, respeitada, fazendo parte de um círculo muito seleto de teólogos na Alemanha, lembrando aos irmãos que a Alemanha hoje é o top do que você pensar em termos de academia, está na Alemanha, parte de lá. E ela conta que, mesmo estando inserida nesse contexto, ela vai cair num grande vazio existencial, ela vai se tornar viciada em álcool e viciada em televisão. Ela passava horas a fio assistindo televisão, caiu num grande vazio existencial, e num dia, andando numa das ruas da Alemanha, eis que ela passa em frente a uma igreja pentecostal. E ela resolve entrar para participar de um culto pentecostal. E, para sua surpresa, ela descobre que ela ainda não havia conhecido a Cristo. E ela conhece a Cristo ouvindo cristãos simples, sem treinamento teológico, sem erudição teológica, e ali, naquele dia, ela vem a Cristo. Resultado, a vida dela deu uma guinada de 180 graus. Ela deixa o círculo do qual ela fazia parte, ela abandona o comitê teológico, ela pede que os livros dela, que vinham sendo veiculados, publicados, ela pede que os livros sejam tirados do mercado, e ela agora começa a criticar o que antes ela defendia. Então, esse livro, Crítica Histórica da Bíblia, é, na verdade, uma crítica à crítica. A história dela é muito interessante. E ela vai fazer uma crítica muito consistente, porque ela fez parte desse colegiado de teólogos, e ela vai refutar os pressupostos que esses teólogos defendem. E não se engane, tá, irmãos? Eu estou falando aqui, pode parecer que isso é coisa só da academia teológica, mas essas ideias chegaram na igreja. Nós temos pessoas hoje que estão defendendo, por exemplo, que Jesus não é divino, que Jesus não voltará, que Jesus de fato não ressuscitou dos mortos. Verdades centrais, verdades que nos definem como cristãos,
que estão sendo negadas hoje, até mesmo na igreja. A gente não se dá conta, às vezes, na internet, muitas vezes. Atenção, irmãos, quando eu uso a palavra igreja, eu estou falando aqui mais no sentido abrangente, igreja brasileira, tá? E a gente conversa com colegas, a gente percebe que essa é uma tendência no país inteiro. Portanto, eu recomendaria a vocês que lessem o livro da Etta Linnemann, ok? Muito bem, qual a importância da hermenêutica? Eu coloco ali na tela para os irmãos que a hermenêutica, ao lado de outras disciplinas teológicas, ela é uma área de conhecimento fundamental para a saúde da Igreja do Senhor. Essa expressão ela é até interessante, né? Porque a hermenêutica permite uma apropriação mais correta do sentido do texto bíblico e, por conseguinte, de sua aplicação em nossos dias. É interessante pensar que da hermenêutica, pode ser novidade para alguns dos irmãos aqui, mas a Bíblia que você tem em mãos aí agora, que você está usando, que você usa aqui no culto, ou que você tem no celular, né? Porque agora mudou, né? A gente antes falava assim, abra sua Bíblia, agora abra sua Bíblia e localize o texto, né? Porque usamos hoje, né, celular e por aí vai, a Bíblia nos formatos digitais. Seja como for, você tem isso graças ao trabalho de hermeneutas, intérpretes da Bíblia. Pessoas que se especializaram nessa área, porque o trabalho de tradução é um trabalho de interpretação bíblica. Não se engane, às vezes o tradutor da Bíblia ele está lá com uma expressão na Bíblia que ele precisa interpretar aquilo ali, não é simplesmente transpor de uma língua para outra, está para muito além disso. Envolve, sim, transpor de uma língua para outra. Você tira da língua fonte e leva para a língua receptora. Mas mais do que isso, envolve também uma leitura e uma interpretação teológica. Eu acho engraçado, irmãos, que às vezes tem pessoas que falam bem assim, eu não gosto de teologia, eu não preciso de teologia. Aí eis que ele vem para o culto, aí chega aqui à noite, ele recebe a oportunidade, aí ele vira e fala bem assim, irmãos, Jesus é o Salvador. Perceba, essa é uma afirmação eminentemente teológica. Ele está fazendo teologia sem se dar conta, e o mesmo acontece com a hermenêutica. Tem pessoas que falam, eu não gosto da hermenêutica, mas nós precisamos da hermenêutica. Mais do que nós podemos imaginar. Nós precisamos da interpretação bíblica. Então veja, a tradução da Bíblia, a pregação evangélica, e como a pregação evangélica precisa da interpretação bíblica. Eu tenho dito, irmãos, e por favor me entendam, irmãos, a minha crítica ela é uma crítica eclesiológica e no âmbito geral. Eu tenho feito uma constatação e tenho pedido a Deus que reverta esse quadro. A pregação pentecostal no Brasil hoje está em franco declínio. É uma pregação marcada por um emocionalismo desprovido de sentido, um apelo ao ego, uma pregação muitas vezes antropocêntrica, centrada mais na minha necessidade do que no Cristo da cruz. E a gente percebe muitas vezes um arroubo de erudição que na verdade não existe. Porque quando você analisa o conteúdo de muitas pregações hoje, você percebe que elas estão desprovidas de coerência bíblica, de coerência teológica. Eu não estou falando aqui, irmãos, como alguém que detém a palavra final, porque Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele vai dizer que nós tropeçamos em muitas coisas. Ele está falando para os mestres e ele se inclui. Se Tiago reconhece isso, irmãos, quanto mais eu. Então, como professor de teologia, eu estou sujeito a errar. Mas a gente percebe erros grotescos, muitas vezes, no teor da pregação evangélica hoje, e isso representa uma crise interpretativa. Uma leitura, muitas vezes, equivocada que se faz do texto bíblico, e isso vai sendo reproduzido, e talvez você me ouve aqui nesta noite e fale, Rony, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver. Porque nós viemos aqui para o culto, ouvimos a palavra, abraçamos esses conceitos e levamos para a nossa vida. A maneira como você se relaciona com Deus depende de uma interpretação correta das Escrituras. A maneira como você adora a Deus depende de uma leitura correta do texto bíblico. Os irmãos já pararam para pensar na seriedade disso? Pare para pensar em quão importante isso é. Se você ler o meu livro, que eu coloquei ali na tela, né? Hermenêutica, Interpretando as Sagradas Escrituras, Rony Kozer, e se você entender errado o meu livro, isso não vai trazer nenhuma implicação eterna para você. Nenhuma. Pode ficar tranquilo, irmão. Pode comprar meu livro, viu? Vocês estarão me ajudando. Mas se nós lermos a Bíblia e interpretarmos a Bíblia errada, de forma errada, isso com certeza trará implicações muito sérias para nós.
enquanto igreja e enquanto cristãos individualmente. A maneira como nós nos relacionamos com a nossa liderança espiritual. A maneira como nós nos portamos como obreiros, os que são obreiros, obreiras. Tudo isso, você, Rony, eu não sou obreiro, eu sou visitante dessa igreja, ou talvez eu não sou cristão, mas veja, a interpretação bíblica ela vai tocar em questões vitais para a nossa vida. E eu acredito que talvez depois dessa fala de hoje, você vai ler a Bíblia e estudar a Bíblia com mais temor e tremor, né? Que a gente vê nisso uma seriedade muito grande. A teologia pastoral. Lembrando, irmãos, eu sei que talvez vai chocar os irmãos aqui nesta noite, mas teologia pastoral não é só para pastores. Teologia pastoral é para o membro da igreja também, é para o crente individualmente. Porque a pastoral, ela é uma prática que ela não depende só, ela não é atribuída exclusivamente ao pastor. Por mais que possa parecer até um contrassenso aqui, né, porque a gente fala teologia pastoral, mas a teologia pastoral, ela depende de uma correta interpretação bíblica e ela vai refletir na maneira como nós nos relacionamos com o outro, o cuidado com o outro na realidade da igreja. Então isso é teologia pastoral. E outras áreas vitais da igreja. A música na igreja, irmãos, pensemos nisso. Veja, a música na igreja depende também de uma correta interpretação das Sagradas Escrituras. A música cristã, ela precisa nos elevar a Deus. Ela precisa nos elevar ao Senhor. A maneira como compomos, não eu, né? Eu não tenho a menor vocação para música. Acho belíssimo, mas se eu começar a cantar aqui, vocês se recusarão a permanecer aqui dentro, né? Então veja, a maneira como nós produzimos hinos, isso depende também o que é que estamos cantando, o que é que estamos afirmando nas letras dos nossos hinos. E a gente ouve muitas vezes hoje determinadas afirmações em louvores que até tem uma melodia bonita, que até tem uma parte da letra é belíssima, mas em alguns momentos a gente percebe erros graves, erros teológicos muito sérios em algumas canções evangélicas hoje. E a gente precisa pensar isso com muita seriedade. A interpretação bíblica ela está num campo da teologia chamado teologia exegética. E ao lado da exegese, tá, irmãos? Isso é uma outra disciplina teológica e exegese, só informando a vocês, isso não é marca nova de shampoo no mercado, viu? É o nome de uma disciplina teológica. Exegese. Se você falar exegese 10 vezes aqui rapidinho, o pastor vai achar que você foi batizado com o Espírito Santo. São palavras estranhas, né? A gente não costuma usar no nosso dia a dia, mas é uma disciplina teológica. São disciplinas teológicas. Elas buscam entender o sentido do texto. Eu queria que vocês guardassem isso. É possível você ler algo e não entender? Sim ou não, irmãos? Claro, né? A gente convive hoje com um fenômeno chamado analfabetismo funcional. Quantos aqui já ouviram falar isso? Levanta a mão. Analfabetismo funcional. É um problema grave hoje no Brasil. A pessoa é capaz de ler. Ela lê, mas não entende o que está lendo. E isso por razões variadas. Algumas vezes é algum tipo de transtorno de aprendizagem. Enfim. E a gente não se dá conta que isso acontece conosco muito na leitura da Bíblia. E nós cometemos um erro. Eu cometo esse erro. Às vezes lemos a Bíblia para cumprir tabela. Não, eu vou ler porque é o meu capítulo da leitura de hoje, é o meu devocional de hoje, eu tenho que ler. Mas você não se preocupa se você está de fato entendendo o que você está lendo. Eu teve vezes assim, eu fui criado, eu fui educado com a corrigida, né? A boa e velha corrigida, a versão que eu amo. Mas tem textos na corrigida que você lê que você não entende nada, absolutamente nada. Eu fico imaginando, pastor Paulo, a garotada que chega agora na igreja, adolescentes, você colocar na mão deles uma corrigida. Aí você vai ler palavras lá, por exemplo, como concupiscência. O que é isso? Isso é de passar no cabelo? Isso é de comer? Então são termos que não são mais usados no nosso vocabulário. A construção frasal da corrigida ela é diferente do que a gente fala do nosso português coloquial. E isso tem uma razão para isso, tá, irmãos? Eu estou falando isso aqui, não é demérito para a tradução Almeida Revista e Corrigida, não. É porque a finalidade dela é essa. A gente tem tipos de tradução, né? Então veja, e a gente lê às vezes ali e não entende absolutamente nada, porque ela é uma versão muito formal. Eu tenho na minha casa um exemplar de 1969, irmãos. E quando você lê lá Deus falando com Moisés, olha como é que Deus fala com Moisés. Moisés, assaz tendes rodeado esse monte. Alguém aqui já ouviu essa expressão, assaz? Eu nunca tinha lido essa expressão. Isso está no português arcaico, né?
Então perceba, a corrigida conserva ainda, é claro que essa edição de 69 já foi revista, né? Mas mesmo a edição de 95, ela ainda conserva alguns termos que você lê e não entende nada, por causa da construção da frase também. Então você precisa se perguntar a si mesmo, né? Eu vou colocar mais adiante aqui alguns princípios que parecem muito simples, mas que nós negligenciamos eles por vezes, tá? Então veja, a hermenêutica tem essa preocupação. Ela está preocupada com o sentido do texto. A gente quer chegar no que de fato a Bíblia está dizendo. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês, irmãos. Eu costumo dizer na faculdade, eu costumo dizer nos cursos básicos de teologia, nos seminários por onde tenho passado, nas palestras que dou sobre hermenêutica, que a hermenêutica ela faz um negócio conosco extraordinário, pastor Israel. Ela causa em nós um choque de realidade cristã. Textos que você leu a vida toda entendendo uma coisa e a hermenêutica mostra para você que não significa aquilo. Aí nessa hora você coloca a mão na cabeça e fala, Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu estava entendendo tudo errado. Um exemplo clássico que eu sempre dou é o texto do Salmo 23. O Senhor é meu pastor. Como é que está lá, irmãos? Nada me faltará. Davi escrevendo lá pelos idos de 980, 970, 1000 antes de Cristo, se minha memória não me trai. Eis que vem um homem chamado Paulo, escrevendo 1000 anos depois. Aí Paulo vai e escreve Filipenses 4,12. Aí o estudante de teologia, quando lê isso lá, ele entra em parafuso. Filipenses 4,12. Vamos dar uma olhada rapidinho aí? A gente gosta muito do 13, né? Mas vamos ver o que ele fala no 12. Oh, Jesus. Filipenses 4,12. Ele vai dizer assim, ó, tanto sei estar abatido e sei também ter o quê, irmãos? Abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter o quê? E aí a gente olha para Davi falando no Salmo 23, a gente fala, alguém errou nessa história. Porque Davi fala aqui, Senhor é meu pastor, nada me faltará. E Paulo escreve depois dizendo, me faltou, eu tive fome. Isso é porque nós não lemos o currículo dele lá em Coríntios, né? Quando ele fala do currículo dele. Açoitado, lançado no abismo, frio, nudez, perseguição dos de dentro, dos de fora. Todo tipo de sofrimento, muitas privações ele passou. Só que quando você vai para uma análise hermenêutica do texto, você descobre, à luz de uma correta interpretação bíblica, que Davi não está falando de coisas. Davi está falando do próprio Deus. Davi está dizendo, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Prova disso é o contexto, porque no contexto ele vai dizer bem assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Eu imagino se Davi fosse pregador hoje, irmãos. Eu acho que ele diria bem assim, pode me faltar o trono, mas o Senhor não me faltará. Pode me faltar o prestígio entre as nações, mas o Senhor não me faltará. Pensa no nível de relacionamento que esse homem tinha com Deus, irmãos. E quando eu me deparo com essas descobertas, pastor Rodrigo, que a hermenêutica traz para a gente, eu olho para isso, pastor Paulo, eu vou fazer uma confissão aqui, agora que é uma confissão de gabinete, mas eu vou fazer aqui dentro da igreja. Eu confesso que eu olho para isso e falo, eu não sou crente, eu preciso aceitar a Jesus novamente. Então perceba, é porque a nossa leitura do texto ela foi embaçada. Principalmente pelos influxos que a igreja brasileira sofreu da teologia da prosperidade. A ideia de que o crente, por ser filho de Deus, via de regra ele precisa prosperar. Então nós passamos a ler alguns textos da Bíblia sob a ótica da teologia da prosperidade. E a gente pensa que Davi ali está falando de coisas, e Davi não está falando de coisas. Davi está falando da companhia do Senhor. Lembra daquele hino antigo, né? Divino companheiro no caminho? Luiz Carvalho, acho que é isso, né? O cantor que... É nessa hora que você percebe o quanto você está velho, né, irmãos? Isso é do fundo do baú. Mas um louvor belíssimo, né? Divino companheiro no caminho. Então, é disso que Davi está falando. E, portanto, Paulo não estava destoando de Davi. Paulo não estava discordando de Davi. Aí você percebe que, na verdade, a falha está em nós. O que significa esta palavra hermenêutica? Ela vem de um verbo grego e que pode ser traduzido por interpretar. A ideia de interpretação vem de um substantivo, também no grego, que significa também interpretação.
tanto o verbo quanto o substantivo podem significar traduzir, tradução, ou ainda explicar, explicação. A gente tem um exemplo muito interessante disso lá em Esdras. Você se lembra desse texto? O povo volta do cativeiro babilônico falando o aramaico, mas as escrituras do Antigo Testamento estavam em hebraico. Então, enquanto os sacerdotes liam o texto em hebraico, eles explicavam em aramaico para o povo. Olha a ideia de interpretação. Você já encontra hermenêutica na própria Bíblia. Isso que é legal, isso que é interessante. E a própria Bíblia, você já encontra o fazer hermenêutico na Bíblia. A preocupação em que o povo entendesse a mensagem que estava sendo explicitada ali. Você entende por que você é cristão? Se alguém chegar para você e perguntar assim, por que Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário para que você fosse salvo? Você terá condições de dar essa resposta a essa pessoa? Vocês já repararam que muitas vezes a gente passa tantos anos dentro da igreja evangélica, mas nós não paramos para perscrutar, para escrutinar, para investigar o sentido, a razão da nossa fé? E nessa hora, irmãos, eu volto num dos maiores teólogos do século XX, já falecido, um homem de Deus, reverendo John Stott. Ele vai dizer que crer é também pensar. Vamos voltar ao texto que nós lemos aqui no início? 2 Coríntios 3,6. Vou quebrar tudo agora, Lucinha. Como diz o Pentecostal, vou quebrar tudo agora. 2 Coríntios 3,6. Veja que o movimento pentecostal, durante alguns anos, e isso é histórico, tá, irmãos? Infelizmente. O movimento pentecostal, durante alguns anos, ele criou uma certa ojeriza ao estudo científico da Bíblia. Você vai ter, por exemplo, no Brasil, homens como o pastor Paulo Leivas Macalão, que quando levantavam na Convenção Geral a sugestão para que se criasse seminários teológicos, ele se levantava contra e dizia, né, nós não precisamos de teologia, nós só precisamos de Jesus. O curioso é que hoje existe um seminário teológico com o nome dele, o Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão. Olha que coisa curiosa, né? E eu também não culpo ele, porque ele era um homem do seu tempo, era a leitura que se tinha na época, né? E ainda persiste em nosso meio. E muitos irmãos vão usar esse texto que nós lemos, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Alguém chega para mim e fala bem assim, Rony, por que estudar tanto? Esse negócio vai te levar para longe de Deus, a teologia vai te afastar de Deus. A gente até brinca às vezes, né, que o jovem chega lá para a irmã que é mais experiente, para o irmão que é mais experiente, fala bem assim, meu amado, eu estou querendo ir para o seminário, aí o homem de Deus piedoso, a mulher de Deus piedosa de oração vira e fala bem assim, não, meu filho, não vai para o cemitério não, desculpa, não vai para o seminário não. A ideia de que a teologia vai esfriar o crente, né? A ideia de que a teologia vai apagar a chama pentecostal. E aí a gente usa esse texto, né? Mas veja, esse texto é vítima de uma interpretação equivocada, porque o próprio Paulo ele está usando o conhecimento para escrever e fazer essa afirmação que ele está fazendo. Se Paulo estivesse dando a entender que realmente nós não precisamos do conhecimento, não devemos estudar, Paulo estaria entrando aqui num grande contrassenso. Ele seria, na verdade, poderia ser considerado até, em certa medida, um mentiroso, porque ele está propondo algo que ele mesmo não está fazendo. Eu tenho assim uma certa reserva. Quantos aqui já ouviram aquela expressão assim, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados? Já ouviram essa expressão? E eu não duvido, irmãos, de que Deus chama pessoas não capacitadas, mas dizer que Deus não chama pessoas capacitadas, a meu ver, isso é um ledo engano. Olhe, por exemplo, o apóstolo Paulo. Antes, Saulo, doutor em Antigo Testamento, poliglota. O camarada morreu já faz mais de 1900 anos, irmãos, e os teólogos estão até hoje discutindo pontos da teologia paulina. Fale quem quiser, mas Paulo foi uma das mentes mais brilhantes que o mundo já conheceu. E é esse camarada que Deus vai chamar para lançar as bases teológicas do cristianismo. Veja que o apóstolo Paulo ele vai usar toda a erudição dele a serviço de Deus, a serviço de Cristo. Veja que muitos de vocês que estão aqui nesta noite, que são servos de Deus aqui, que servem aqui na igreja local, vocês usam conhecimentos anteriores que vocês adquiriram antes de vir a Cristo, vocês usam hoje a serviço da igreja, a serviço de Deus. Então essa reserva, essa resistência que a gente tem com relação ao conhecimento, na verdade, ela
eu até entendo que ela pode ser razoável sob certa medida, mas é preciso que se diga que o conhecimento teológico pode e deve ser usado a serviço de Deus, a serviço da igreja e a serviço da sociedade. Eu quero aqui, irmãos, rapidamente, até abrir um parênteses aqui, quero fazer uma digressão rápida aqui e estender o convite aos irmãos para que visitem o site da revista Seara News. Eu cedi uma entrevista à revista Seara News muito interessante alguns dias atrás, e o título não foi eu que criei, foi o editor da revista que criou. Eu achei fantástico. Ele fala, o título ficou bem assim: a importância da teologia e a arrogância do saber. O perigo de você crescer em conhecimento e diminuir em humildade. Veja, irmãos, estudar as Sagradas Escrituras é entrar em terreno sagrado, é entrar em solo sagrado, e você precisa entrar com humildade, reconhecendo a sua limitação. John F. Kennedy disse que quanto mais aumenta o nosso conhecimento, mais evidente fica a nossa ignorância. E é verdade. Às vezes eu estou lá, irmãos, no mestrado, eu fico fascinado, né, Lucinha, com os professores lá, e eu falo, gente, sinceramente, pastor, eu volto para o Espírito Santo com vontade de não dar mais aula. Eu volto com vontade de chegar aqui e entregar o meu compromisso e falar assim, olha, não quero mais dar aula, porque você se sente no zero, né? O grande teólogo pentecostal, já está bem idoso, né, pastor Antônio Gilberto, ele diz que os galhos que mais dão frutos são os que mais se abaixam. Então a gente vê às vezes pessoas que estão começando no conhecimento teológico e ele já assume uma postura arrogante, né, muitas vezes intolerante, não suporta o mais fraco, não consegue conviver com os irmãos na igreja. Então veja, não é essa a ideia. O problema não está na teologia, o problema está no coração do homem. O problema está no coração do homem. O problema não está no conhecimento em si. A grande questão é de que forma você usará o conhecimento interpretativo das Escrituras para servir a Deus, para ser um cristão melhor. A gente precisa se fazer essa pergunta, né? Martinho Lutero dizia que o simples ordenhar de vacas pode ser feito para a glória de Deus. Pode parecer estranha essa afirmação dele, mas ele é um homem de um tempo que está falando dentro de um contexto, e eu acredito no que ele fala. Eu penso que coisas simples que nós fazemos pode ser feito para a glória de Deus, inclusive o labor no conhecimento. Veja, precisamos interpretar. Dá uma olhada nessa imagem a seguir. Pode passar para a gente, Daniel. Isso aí. Repare, você ao se deparar com essas imagens, você automaticamente, de maneira inconsciente, você não percebe, mas você está interpretando. Você está interpretando. E diga-se de passagem que, se você é um feiceiro aí de mão cheia como eu, se você usa o WhatsApp aí como eu uso, né? Eu uso bastante. Você precisa realmente ter quase que um dom de interpretação, né? Para entender as mensagens que chegam para a gente via WhatsApp, né? E eu imagino que a geração mais nova que está aqui nesta noite não tem dificuldade, mas os mais experientes, assim como eu aqui, com certeza... Os mais experientes, assim como eu aqui, com certeza não conseguem interpretar todas aquelas letras ali, né? A letra K colocada ao lado da letra D, por exemplo, né? KD. E por aí vai. Veja, você está interpretando. A interpretação é um processo automático. A gente interpreta sem se dar conta. Mas a grande questão é, quando nós vamos para a Bíblia, escute o que eu vou dizer aqui agora, porque isso é muito importante. Quando nós vamos para a Bíblia, muitas vezes você já leva uma interpretação pronta, como essa interpretação que eu dei de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Você ouve tanto isso na igreja, que muitas vezes você já vai para o texto achando que o texto realmente significa isso. Nós ouvimos tanto que não nos faltariam coisas, não nos faltaria emprego, não nos faltaria comida. E Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, e nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. E a gente acha que o crente não passa fome nunca porque ele tem o Senhor. E aí você já vai para o texto com essa leitura. Você já vai com essa interpretação previamente estabelecida na sua mente. Veja que no processo interpretativo da Bíblia, algumas vezes, isso precisa ser bloqueado. Porque, do contrário, você não chega ao sentido exato da palavra. Se você não bloqueia... Professor Rony, como é que eu faço isso? A gente vai mostrar durante esses 3 dias aqui. É claro que eu não vou dar tudo hoje, né, irmãos? Eu vou deixar aqui uma curiosidade para que você volte semana que vem, né? Para que você seja corajoso de voltar aqui semana que vem.
Então perceba, às vezes nós já levamos uma interpretação previamente estabelecida, e isso é problemático na interpretação bíblica. Um ator, ele decidiu estudar a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, porque ele queria demonstrar que a Bíblia estava crivada de erros. Ele queria mostrar que o Novo Testamento era incoerente. Só que ele começou a ler o Novo Testamento e ele começou a perceber que, na verdade, o problema estava nele. A Bíblia foi para ele tal qual um espelho da sua alma, que refletiu as suas próprias mazelas e o quanto ele era necessitado da graça e do perdão de Deus. No final da sua leitura, de um cético, ele se tornou um crente. Se você ler o livro A História da Bíblia no Brasil, do reverendo Giraldi, A História da Bíblia no Brasil, leia esse livro, irmãos, que leitura extraordinária. Nesse livro, o reverendo Giraldi conta como que as pessoas, ao lerem a Bíblia de maneira isenta, eu sei que isso não é 100% possível, porque nós trazemos a nossa carga, né, anterior e introjetamos ela na Bíblia, mas quando você faz uma leitura da Bíblia de forma isenta e eu quero realmente ouvir o que Deus tem para me dizer na Bíblia, há uma grande colheita disso. Resultados muito satisfatórios são colhidos dessa leitura. E às vezes, como eu disse para vocês antes, a gente se surpreende. A gente se surpreende. Eu confesso para vocês, irmãos, que coisas que eu já preguei e hoje eu não prego mais. Coisas que eu já afirmei de púlpito com convicção, com fé. Exemplo, quantas vezes, irmãos, eu reproduzi, porque apesar de ter cara de 25 anos, tá, irmãos, eu já estou com 33 anos, peguei pesado agora, né, pastor Rodrigo? 25 foi forte agora. Sem comentários, irmãos. Eu já sou um dinossauro da igreja evangélica, né? Estou há muitos anos, fui criado no movimento pentecostal. E, claro, a gente traz o reflexo de convivência com homens de Deus, que são pioneiros na Assembleia de Deus. E, por exemplo, aquela leitura que eu reproduzi muitas vezes de púlpito, né? O crente não pode se mostrar triste, o crente não pode se mostrar abatido. E quando você vai para a Bíblia, você vê Paulo escrevendo e Paulo está magoado. Paulo está ressentido com os crentes de Corinto. E ele externa isso. E ele não esconde o seu sentimento. Essa ideia do crente sempre pá, né? Homem de ferro, Iron Man, né? Aquela ideia, você está sempre bem. Não. Eu me lembro que o meu pai espiritual sempre dizia, não tem fracasso e não tem derrota na vida do crente. Mas o pior é que tem, irmãos. Quando você olha para a vida cristã de maneira sincera, você percebe que nós lidamos com tropeços, com fracassos espirituais. Às vezes você precisa voltar e dizer, não, eu errei, me perdoa, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter dito isso, eu não devia ter agido dessa forma. Você começa a perceber à luz das Escrituras que a vida cristã não é exatamente o que nós pensamos, né? Você vê, por exemplo, a gente sempre pensa, né? Eu vou viver uma vida isenta de aflições. Aí você olha para Paulo, o ícone, deixa eu citar Paulo aqui de novo, né? Você olha para Paulo, o ícone das missões da igreja no primeiro século. O homem, irmãos, pare para pensar nisso. Eu não consigo ler esse texto, mesmo já tendo lido ele dezenas e dezenas de vezes. Segundo a Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, pastor Paulo até recomendou que os obreiros lessem as epístolas pastorais, né? Eu não consigo ler o capítulo 4 de 2 Timóteo sem que as lágrimas me furtem. Porque eu paro para pensar no que Paulo está dizendo ali, irmãos, e Paulo está externando um ressentimento profundo na alma dele. Esse homem, ele agora está escrevendo a seu filho na fé, ele está velho, ele não tem nada, ele está numa masmorra, 6 metros de profundidade, faz mais frio lá dentro do que fora. E ele escreve para o seu filho na fé, o homem que evangelizou a costa do Mediterrâneo, irmãos, pare para pensar nisso. O homem que escreve metade do Novo Testamento. E agora ele está escrevendo para Timóteo e diz assim, Timóteo, procura vir ter comigo depressa. O tempo da minha partida está próximo. Em outras palavras, eu sei que vou morrer. E quando você vier, traz a capa. Porque nem isso eu consegui trazer. É provável que a truculência da prisão de Paulo tenha sido tão grande que nem a capa para ele se cobrir do frio ele conseguiu pegar, né? Ele agora está velho, está preso, está numa masmorra, sabe que vai morrer. E ele escreve e diz bem assim, todos me abandonaram e só eu fiquei. Para pensar nisso, irmãos.
todos me abandonaram. Demas, amando o presente século, partiu. Só Lucas está comigo. E aí quando você lê textos como esses, você olha... Mas é interessante que, a despeito desse cenário sombrio, veja, Paulo vai escrever ainda e vai dizer a Timóteo: na minha última defesa, ninguém compareceu em meu favor. Ninguém. E eu falo disso, irmãos, com o nó na garganta. E quando eu paro para pensar nisso, aí de repente você vê Paulo, parece que ele vai se entregar ao sentimento. Muito pelo contrário. Ele dá um brado de vitória e diz bem assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Ou seja, ele termina a vida com um brado de vitória. Se julgássemos Paulo pelo viés da teologia da prosperidade, Paulo é um completo fracassado, porque ele termina solitário, pobre, jogado numa masmorra e termina decapitado. Segundo a tradição, ele foi decapitado. Mas na ótica divina, Paulo termina para começar uma nova vida junto de Cristo e termina como um vitorioso. Quando você vai para a Bíblia, você percebe que o seu cristianismo, numa leitura, numa interpretação mais exata, mais correta, numa interpretação mais séria, você percebe muitas vezes que muitas convicções suas que você carrega são confrontadas pela Bíblia. Não é o pastor que te confronta, não é o pregador que te confronta, não é o professor de teologia que te confronta, é a própria Bíblia. E eu, quando olho para isso, irmãos, eu olho e falo: eu não sou crente, eu preciso ser mais crente, eu preciso estar mais perto de Deus. Realmente é algo, como nós pentecostais gostamos de dizer, é forte, irmãos. Imagina o nível de cristianismo desse homem. Mas a gente convive hoje com uma ideia muito triunfalista da vida cristã, né? Uma vida cristã isenta de aflições, de angústias, e na verdade não é essa a proposta do Evangelho. A vitória de Deus nas nossas vidas muitas vezes parece o fracasso aos olhos dos homens. Um amigo, pastor Ivan Kleber, que vocês conhecem bem, falou comigo ontem algo muito interessante, né? Ele citando alguns textos da Bíblia, e ele faz isso de maneira muito magistral, né? Ele dizia que as pessoas, lá na Bíblia a gente vai ler, as pessoas olhavam e não sabiam que o Senhor estava naquele negócio. E às vezes a gente não entende, mas Deus está agindo em circunstâncias da vida. A gente percebe isso através da leitura da palavra de Deus, o cuidado protetor de Deus conosco. Uma das coisas extraordinárias, pode passar, Daniel, para a gente o próximo slide, eu já estou fechando, tá, irmãos? Uma das coisas mais extraordinárias que você percebe quando a gente faz um estudo a respeito da interpretação da Bíblia, na minha opinião, uma das preocupações mais valiosas que o hermeneuta pode e deve ter é justamente quanto à aplicação do texto bíblico na nossa vida. Eu posso conhecer exegese, eu posso conhecer as escolas interpretativas, os métodos interpretativos. A minha área de pesquisa no mestrado hoje, irmãos, é hermenêutica, mas não adianta eu ter toda uma bagagem de conhecimento nessa área se eu não consigo aplicar as verdades que eu tenho aqui na minha vida. E é tão interessante isso, pastor Rodrigo, como que às vezes parece, pastor Paulo, que a gente esquece isso, né? A gente está lá no seminário teológico, a gente assim, às vezes, né, Lucinha, parece que você está no mundo das nuvens, você começa a falar dos grandes teóricos da filosofia hermenêutica, porque a hermenêutica dialoga muito com a filosofia hoje, né? A gente parece que fica assim, nos ares. Mas há momento que você tem que sair dos ares e pisar no chão. Porque na academia teológica hoje é interessante, os nossos professores lá, eles insistem conosco sempre que a nossa pesquisa tem de ter um viés prático. Ela tem de ter um viés prático. Então a minha grande preocupação enquanto intérprete, você que vai interpretar a Bíblia ao lê-la, você precisa sempre se perguntar: como eu vou aplicar isso à minha vida? Como isso vai fazer de mim um cristão melhor? A gente precisa fazer essa pergunta. Um pressuposto fundamental. Pode voltar um pouquinho, Daniel? Acho que você pulou um slide. Isso. Um pressuposto fundamental na hermenêutica, entender quem é o autor do texto que você está lendo. É claro que, enquanto mensagem, enquanto palavra de Deus, a Bíblia tem um autor só, que é Deus, claro. Por isso nós dizemos, né, palavra de Deus. Mas a Bíblia tem autores humanos, são vários autores. E aí você precisa identificar quem são essas pessoas.
Em que contexto esse autor está escrevendo? Vocês me permitem falar um palavrão aqui de púlpito? Vou falar um palavrão aqui agora, viu? Se você nunca viu alguém falar um palavrão ao púlpito, eu vou falar aqui agora. Na exegese, a gente fala do Sitzenleben, do texto bíblico. O que é isso? É uma expressão alemã que significa lugar da vida, lugar vivencial. Em outras palavras, quais eram as circunstâncias que envolviam aquela pessoa que escreve, quais eram as circunstâncias que envolviam Paulo quando ele escreve esse texto aqui. Quando você considera o autor do texto bíblico, dentro das suas vivências, do seu Sitzenleben, aí você vai entender por que ele fala do jeito que fala. Por que Paulo, em algumas de suas epístolas, ele emprega uma carga emocional fortíssima? Eu estou bem paulino hoje, né, pastor Israel? Estou bem paulino, estou falando muito de Paulo hoje. É porque eu estou fazendo um trabalho agora sobre Paulo, né? Acho que é inconsciente isso, né? Por que Paulo, em dados momentos, ele coloca uma carga emocional tão grande nos seus textos? Exemplo, Gálatas. Ele tem uma saudação tradicional dele, né? Ele fala dos companheiros, ele fala dele, ele deseja, né, a bênção de Deus sobre os seus leitores, mas em Gálatas não. Em Gálatas, me perdoe aqui usar uma expressão bem popular, irmãos, em Gálatas ele chega chutando o pau da barraca. Ele gasta apenas 5 versículos para introduzir a epístola, e a partir do versículo 6, ele chega, como dizemos nós pentecostais, irmãos, quebrando tudo. Ó insensatos Gálatas! Estou maravilhado que tão depressa vocês estejam passando da graça de Deus. Ele pega pesado. Mas por que ele está escrevendo dessa forma? Quando você considera o autor, você começa a perceber o porquê disso. Quem é essa pessoa? Aí vem uma outra questão. É um pressuposto fundamental da hermenêutica. Não apenas o autor. Pode passar, Daniel. O leitor. Em outras palavras, esse leitor ele é o intérprete. Nesse caso, irmãos, a gente pode pensar no leitor sob 2 perspectivas. Quantas perspectivas, irmãos? 2. Eu pedi a participação de vocês para ter certeza que vocês não foram arrebatados ainda, tá, irmãos? Aguente mais 5 minutinhos aí. 2 perspectivas. A gente pode falar dos leitores originais. Quando eu falo, por exemplo, da epístola de Paulo aos Coríntios, eu vou pensar nos cristãos lá de Corinto. Como é que aqueles cristãos leram essa epístola? Eu preciso fazer essa pergunta. Mas eu preciso pensar também, pastor Paulo, no leitor contemporâneo, no leitor de hoje. Como é que eu e você recebemos esse texto hoje? Como é que as nossas cargas experienciais, a nossa vida, as nossas emoções... Eu vou dar um exemplo disso aqui para vocês agora. Eu sempre uso esse exemplo, para vocês verem como que nós, com as nossas vivências, o contexto cultural no qual estamos inseridos, como que isso interfere na maneira como nós lemos o texto. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu chego aqui para o nosso irmão Denilson. Eu vou conversar com ele, aí eu chego para ele está feliz, né? Ele está alegre, ele está sorridente, ele fala, rapaz, eu estou feliz porque comprei meu Corolla novo, 0 bala, meu salário foi triplicado lá na empresa. Diga amém aí, irmão Denilson. É forte. Meu salário foi triplicado lá na empresa e ele está feliz, ele está radiante, né? Sorriso de uma orelha a outra. E aí ele vira para mim e fala assim, rapaz, e eu louvo a Deus, porque o Senhor é meu pastor. E Ele não me faltará. E eu louvo a Deus por essa vitória. Aí eu viro para ele e falo assim, Denilson, rapaz, eu estou no extremo oposto. Eu tive que vender meu carro, estou quebrado, perdi meu emprego, estou doente. Rapaz, o negócio está feio pro meu lado, viu? A mulher está brava comigo. Mas eu estou descansando em Deus. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Vocês perceberam, irmãos, a disparidade? São 2 polos, né? 2 extremos. Mas o mesmo texto vale para os 2. Em termos exegéticos, em termos hermenêuticos, o Salmo 23 significa apenas isso. O Senhor cuida do seu servo como um pastor cuida da sua ovelha. Irmãos, o que passar disso é de procedência maligna. Significa, exegeticamente, o Salmo 23 significa isso. Não adianta viajar na maionese. Porque tem uma letra hebraica lá que parece com uma pessoa levantando. Sai fora disso. Exegeticamente significa isso, simples assim. Mas na aplicação do texto, essa aplicação ela é multiperspectiva. Para mim se aplica de uma forma, numa realidade que eu estou vivendo. Na vida do irmão Denilson se aplica. Não estou dizendo que o Denilson está nessa situação não, tá, irmãos? Pode ser que esteja, não sei. Mas só estou falando aqui à guisa de ilustração.
Então veja, a aplicação do texto é multiperspectiva. Por quê? Porque a experiência que você vive, ela reflete também na maneira como você se apropria do texto bíblico. Porque nós nos apropriamos do texto bíblico, né? A minha área de pesquisa no mestrado é leitura popular da Bíblia. Leitura popular da Bíblia. Como é que as pessoas interpretam a Bíblia nas comunidades eclesiais? Veja que interessante. O leitor, o intérprete, quem é você? Quais as suas vivências? A gente precisa fazer essa pergunta. E claro, eu não poderia deixar de falar, eu vou explorar isso mais na semana que vem, né? A gente fala do meio. O texto ele tem um autor, o texto ele tem leitores, são os destinatários para o qual esse texto é escrito, mas obviamente a mensagem chega através, essa mensagem que vem do autor para o leitor, ela chega por um meio. Qual é o meio? No nosso caso, qual é o meio, irmãos? O texto bíblico, a Bíblia. Aí eu preciso considerar esse texto. Qual o meio utilizado para transmitir a mensagem? Olha lá. No caso da hermenêutica bíblica, este meio foi o texto bíblico. Este é o objeto de estudo dela, e é válido destacar que atualmente a hermenêutica ela está para muito além da simples análise do texto em si, podendo ser assim considerada diacrônica e sincrônica neste estudo, ou seja, ela busca o antes e o depois da formação do texto. Tá? Veja, você precisa fazer algumas considerações em torno do texto, entender esse texto. E esse é um processo, irmãos, contínuo. Você vai passar a sua vida toda estudando o texto bíblico, os livros da Bíblia, e você não vai esgotar esse assunto. A Bíblia é inesgotável. Mas tem algumas coisinhas que a gente pode observar aqui. Eu vou pedir vocês para considerarem ali no próximo slide. Pode passar para a gente, Daniel, por gentileza, querido. Veja, algumas coisas que você precisa considerar com relação ao texto bíblico. Primeiro ponto, a correta leitura do texto em que língua, irmãos? Qual a língua ali? Português, a nossa língua. Ou seja, a língua vernacular, a sua língua de nascimento. Rony, mas a Bíblia não foi escrita em hebraico e grego? Foi, mas ela foi traduzida para o português. O português reflete, ou tenta refletir o que está no original. Há um hermeneuta, inclusive eu recomendei o livro dele aqui, o pastor Esdras Bento, ele fala sobre a escorreita leitura da Bíblia. O que é a escorreita leitura da Bíblia? É aquela leitura cautelosa, cuidadosa. Não é ler a Bíblia como você lê um jornal. Isso é considerar o meio, o texto. Olha que interessante. Nós trocamos palavras. Concupiscência em lugar de concupiscência. Deuteronônimo em lugar de deuteronômio. São exemplos bem simplórios que eu estou colocando ali apenas para ilustrar, mas a questão aqui, ela é muito mais séria do que você simplesmente trocar algumas palavras na leitura. A gente sempre faz uma brincadeira, irmãos, quando a gente fala de hermenêutica, pastor Paulo. Não sei se eu já fiz aqui na igreja. É interessante, pastor Rodrigo. A gente brinca, né, lá com o texto de Provérbios 31. A mulher sábia, né? O texto diz, a mulher sábia faz o quê, irmãos? Aí vem um machista no culto à noite, faz a leitura errada do texto e diz assim, a mulher sábia é edificar em casa. Leitura incorreta do texto. Compromete o sentido. Lembra do sentido lá atrás? Lembra do sentido? Então, se você não lê com atenção, você pode entender errado. Vocês viram aquele caso bizarro? Oh, Jesus, quando você acha que já viu de tudo, você descobre mais uma coisa nova, né? Vocês viram aquele caso bizarro lá do pastor na Serra, que ele leu lá Oséias, né? Vai e adultera. Mas não era vai e adultera, vai e toma uma mulher adúltera. Não é toma uma mulher e adultera. Ele leu, vai, toma uma mulher e adultera. Mas o texto não está dizendo isso. O texto vai e toma uma mulher adúltera. Ou seja, ela já era adúltera. O texto ali não é um incentivo ao adultério. E ele leu e interpretou dessa forma. Ainda virou para o repórter e falou, bem assim, eu quero que alguém me prove na Bíblia. E o repórter provou para ele. O pior é que o repórter provou. Ele falou, não, rapaz, tem um acento agudo aqui. Você observou? Cri, cri. Lembra daqueles filmes de faroeste, irmãos? Que passava aquele mato, não tinha ninguém, né? Ficou assim aquela cena, assim, aquele silêncio. Exatamente. Ele não teve resposta, né? Ele não teve resposta. Então veja, o problema de você não ler corretamente o texto. A gente brinca aqui, tá, irmãos? Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Às vezes a gente vê as pessoas lerem o texto errado. Vocês querem ver um negócio mais bizarro?
é quando o pregador vai ministrar e ele começa a tropeçar na leitura do texto. Denota que ele não leu em casa, de fato. Denota que ele não se familiarizou com o texto. O professor de escola dominical, a gente percebe às vezes pessoas que vão ministrar e você nota que ele não está. Procure se familiarizar com o texto, para que você faça uma leitura correta. Outra coisa muito importante, atenção aos componentes da frase. Faça sempre essas perguntas. Volta um pouquinho, Daniel, por gentileza. Opa, isso. Sempre faça essas perguntas. Quem fala, para quem, quando e onde. No caso do texto que nós lemos, você pode aplicar essas perguntas. Quem está escrevendo isso aqui? Para quem? Em que circunstância Paulo escreve? Quando Paulo escreve? Porque há outras perguntas que poderiam ser feitas. Eu coloco algumas ali que são fundamentais. Isso é muito importante. Pode passar, Daniel. Pode ser um personagem na narrativa bíblica, pode ser o próprio Deus falando, pode ser o Espírito Santo, ou pode ser o próprio narrador da passagem que está inserindo ali uma colocação dele. Não é o personagem da narrativa, é o narrador que está falando. A gente às vezes não percebe, isso passa batido por nós. Mas faz uma mudança, faz uma diferença enorme na hora de se interpretar corretamente. E por fim, querido, finalizando, eu sei que eu falei por fim há 15 minutos atrás, mas agora é por fim mesmo. Isso aqui eu sei que... Pode passar, Daniel. Distinções entre a sintaxe hebraica e grega e a portuguesa. Veja, irmãos, o hebraico e o grego são idiomas diferentes do nosso. E às vezes, na tradução, a coisa não parece fazer muito sentido. Lembra daquele texto de Jesus, lá quando ele fala bem assim, ninguém vem ao Pai. Isso em português está errado. Gramaticalmente não funciona, né? Mas há uma razão para isso ali. Às vezes, você tem textos... Vou dar um exemplo aqui muito interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A sintaxe hebraica ali é diferente da nossa, portuguesa. Porque em português, geralmente, na frase, o sujeito vem primeiro. Mas na sintaxe hebraica é o contrário. É o verbo que vem antes. Aí você vai ler lá, né? No princípio, criou, verbo, Deus, sujeito. A sintaxe hebraica é invertido. Por isso que a corrigida, o propósito dela é esse mesmo. Ela segue a forma do original hebraico e do original grego. Por isso que ela é chamada de tradução de equivalência formal, justamente por causa disso. Porque ela tenta seguir a sintaxe hebraica e grega. Mas para nós, na leitura em português, não faz muito sentido. Você vai olhar e aí você fala, poxa, isso aqui não ficou legal. Por que está assim? E a gente não se apercebe do fato de que a Bíblia, ela demorou, irmãos, um longo processo para ser escrita dentro de línguas que nem existem mais. Olha o que é a Bíblia nas nossas mãos. Olha o que é esse livro que você carrega com você aí. Nós estamos falando de um livro que demorou 1.600 anos para ser escrito, por 40 autores diferentes, em 3 continentes diferentes, em circunstâncias variadas. Em dados momentos você percebe alegria, em dados momentos você percebe tristeza, em dados momentos você percebe guerra, em dados momentos você percebe paz. Tudo isso nesse livro extraordinário. E mesmo assim, você abre a sua Bíblia de manhã, lê o texto e fala, Deus falou comigo. É por isso que eu digo, irmãos, que a Bíblia é um milagre. A Bíblia é um milagre extraordinário. Não tem outra explicação para a Bíblia que senão o fato de que ela é um milagre de Deus para nós. Ok? Eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para dar para vocês. A boa notícia é que eu terminei. Agora eu terminei mesmo, tá, irmãos? Mas a má notícia é que semana que vem eu voltarei. E eu espero vocês aqui. Amém? A nossa segunda palestra será sobre gêneros literários e figuras de linguagem presentes na Bíblia. Irmãos, esse é um assunto muito palpitante. Não faltem, vocês vão gostar muito. Que Deus abençoe a todos. Eu quero uma pergunta lancinante. Por favor, irmão. Você fez um olhar assim... Eu estou preocupado, irmão Aldir, agora. Claro, fica à vontade. Primeiro, por que Paulo, com tanta capacidade, escreveu dessa forma? Né? Primeira pergunta que eu quero fazer é essa. Por que ele, com tanta capacidade, inteligência, disse que a letra mata e o espírito vai vivificar? Ah, sim, o versículo. Okay. Primeiro, por que isso? E depois, por que 2 Pedro 3,18?
que vai dizer o contrário. E aí, assim, pode conhecimento e graça, né? Pode não ser a mesma coisa, mas um era indouto e o outro era erudito. E aí? Até sua pergunta é importante, Aldir, porque na verdade eu não expliquei hermeneuticamente o que é 2 Coríntios 3,6, né? Falei por alto, né? Mas não cheguei a explicar de fato exegeticamente. Bem rapidinho, tá, Aldir? Meu tempo já foi. Tentar explicar para os irmãos aqui. Ali, Paulo está falando, na verdade, das sanções penais da lei. Ele está falando da nova aliança que substitui a aliança anterior. Né? O que ele está dizendo? Lá atrás, quando alguém desobedecia, qual era a sentença? Em alguns casos, era pena capital. Então, as sanções penais da lei, ele não está falando do conhecimento. Ele está falando da lei na antiga aliança. Ele vai dizer que agora, se você ler, porque a gente não leu o contexto, né? Se você ler o capítulo 3 ali, do versículo 1 em diante, isso fica claro, assim, irmãos, como a luz do sol. Mas então não há, na verdade, Aldir, um contrassenso entre ele e Pedro, muito pelo contrário. A ideia, porque se Paulo estivesse condenando o conhecimento, irmãos, Paulo estaria entrando em contradição consigo mesmo. Se você pegar, por exemplo, epístolas de Paulo, como a epístola aos Romanos, como a epístola aos Efésios, irmãos, são textos altamente teológicos, são textos complexíssimos em alguns momentos. Alguém diz que quando Paulo escreveu Efésios, ele havia escalado os píncaros da revelação divina. São textos extremamente profundos, né? De um conhecimento ímpar. Então não é essa de fato a ideia, a intenção do texto ali em 2 Coríntios 3,6. Ele não está falando do conhecimento, ele está falando das sanções penais aplicadas pela lei na aliança anterior, que é substituída pela nova aliança agora em Cristo. Né, uma aliança melhor e superior. É parecido com a teologia de Hebreus, né? A epístola aos Hebreus. Ok? Pode, por favor. Aliás, louvamos a Deus por Pedro, né? Crescer na graça e conhecimento, equilíbrio, né?